Nikola Tesla foi um jovem inventor e cientista austro-húngaro, que por muitos é considerado um homem extremamente injustiçado no meio científico. Apaixonado por eletricidade, magnetismo, física, matemática, entre outras áreas, Tesla desenvolveu, em um dos seus estudos, um plano matemático baseado em 3 números: 3, 6 e 9. Segundo ele, esses números são a chave para o universo e podem revelar como a natureza e as energias que nela estão funcionam. No vídeo de hoje, vamos te explicar como Tesla desenvolveu essa teoria e o quanto ela pode ser fascinante. Eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Mais uma vez, esbarramos em números. Números que estão espalhados pelo universo. Para compreender, o homem descobriu a matemática, que mais que apenas fazer uma conta, pode nos ajudar a entender a formação de tudo a nosso redor. Como já dissemos, Nikola Tesla foi um dos maiores inventores e cientistas de todos os tempos. Nascido a 10 de julho de 1856, na aldeia Smiljan, na época pertencente ao Império Austro-Húngaro, e que nos dias de hoje pertence à Croácia, Tesla foi criado desde pequeno para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua paixão por invenções veio de berço. Sua mãe era descendente de uma família de inventores. Em 1873, iniciou os estudos em engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, onde estudou principalmente física e matemática. Em 1880, formou-se na Universidade de Praga. Já em 1881, entrou para a Companhia Telefônica de Budapeste, onde começou sua carreira de engenheiro eletricista. A partir desse período, Tesla se interessou por eletricidade e assuntos afins. Foi onde descobriu o chamado campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Alguns anos depois, Tesla foi para Nova York, onde trabalhou com outro grande nome da humanidade, Thomas Edison. Ao contrário do que se podia imaginar, Tesla e Edison não se deram muito bem. O inventor que acabara de chegar estava trabalhando em ferramentas para tornar viável o uso de corrente alternada. Já Edison baseava seus estudos em correntes contínuas, o que fez com que os dois tivessem que encerrar seus trabalhos juntos. Durante sua vida, Tesla foi um grande inventor e registrou mais de 700 patentes em todo o mundo. Entre as mais famosas está a bobina Tesla, muito comum em museus e centros científicos hoje. Mas Tesla tinha outros objetivos. Ele estava obcecado em desenvolver energia livre, sem necessidade de fios e que não custaria nada para os usuários. Como todo gênio, Tesla foi um homem cheio de superstições e manias particulares. Aliás, uma de suas obsessões foram os números, especificamente em padrões, que ele descobriu que se repetiam na natureza de forma natural. Assim como já falei em outro vídeo, chamado Número de Deus, este padrão pode ser tão fascinante quanto. Os números em questão são 3, 6 e 9. Tesla levou esses números tão a sério, a ponto de não ficar em quartos de hotéis cujo número não fossem divisíveis por 3. Limpava seus pratos com exatamente 18 guardanapos, todos os dias. Dava 3 voltas na quadra onde morava, entre outras manias. Mas vamos ao que realmente interessa, os números. Segundo os estudos relacionados a esse tema, acredita-se que a natureza segue um sistema fundamental, chamado sistema binário, ao qual existe um padrão, iniciado em 1 e seguindo uma duplicação, como a sequência de Fibonacci. Além desse, existem outros padrões numéricos que são relacionados a diversas áreas, como a eletricidade e o magnetismo. O modelo chamado matemática de Vortex é um deles. Sobre este modelo, um cientista chamado Marco Robin descobriu um padrão de números que se repete.
Esse padrão é 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4 e assim infinitamente. Se você observar nesse padrão, os números 3, 6 e 9 não estão presentes. Isso acontece porque o padrão de números comuns representa o plano físico, a dimensão comum. Já os números 3, 6 e 9 representam um vetor de terceira a quarta dimensão, chamado de campo de fluxo. Esse campo de fluxo é uma energia dimensional superior que influencia o circuito energético dos outros 6 números. Sabemos que isso pode parecer extremamente confuso e, de fato, não é nada simples de se compreender. Alguns cientistas afirmam que essa é a chave para a energia livre, na qual Tesla trabalhou durante toda a sua vida. Vamos explicar os padrões de forma mais simples. Por exemplo, 1 dobrado é 2. Dobrando mais uma vez, chegamos a 4. Mais uma vez, chegamos igual a 8. Se dobrarmos mais uma vez, chegaremos a 16. Mas agora não continue dobrando. Ao alcançar 2 casas decimais, some os números. 1 mais 6 igual a 7. Não pare por aí. Dobre mais uma vez o número 7. E obtermos, assim, o número 14, que somado 1 mais 4, temos o número 5. Logo, o padrão citado anteriormente irá se repetir por diversas vezes. Mesmo que você dobre o número 16, chegando em 32, 3 mais 2, a soma resulta em 5 novamente. Mesmo que façamos isso em sentido inverso, obteremos o mesmo resultado. Mas, como já dissemos, 3, 6 e 9 não estão presentes nessa sequência. Sendo assim, esses 3 números são considerados superiores aos demais. Porém, se começarmos a dobrá-los da mesma forma, obteremos mais uma sequência, com uma estranha diferença. 3 dobrado é 6. Dobrando o número 6, resulta em 12. Logo, 1 mais 2 igual a 3. E assim se repete, revelando uma sequência entre esses 2 números. Mas, e o número 9? Bom, assim como fizemos nos demais, vamos dobrá-lo para ver até onde chegamos. 9 dobrado é 18. 1 mais 8 igual a 9. Ok, vamos continuar. Dobrando o número 18, chegamos ao número 36. 3 mais 6 igual a 9. Se quiser continuar, verá que todos os números multiplicados resultam em 9. Isso torna uma sequência de si mesmo. Onde queremos chegar com isso? De acordo com essa teoria, todas as energias da natureza giram em torno desses números, sendo que todos os números e sequências são subordinados pelo número 9. Talvez desenhando fique ainda mais fácil de se compreender. Coloque todos esses números na forma de um círculo. Faça a multiplicação em uma linha, seguindo a primeira sequência numérica que mostramos. As linhas formam um infinito, onde o 3, 6 e 9 ficam de fora. Agora vamos explicar de forma que tudo fará sentido. Suponhamos que existam 2 lados, Yin e Yang. Em um dos lados, temos os números 1, 2 e 4, ambos dominados pelo número 3. Já do outro lado, temos o número 5, 7 e 8, dominados por 6. E o que está no topo é o número 9, que significa o domínio dos 2 lados. É o ponto de equilíbrio, significa a unidade entre os 2 lados espelhados. Mais que os demais, o número 9 é especial. Há um mistério que merece nossa atenção. Por exemplo, se analisarmos o grau nas extremidades de formas geométricas, encontraremos o 9 em todas elas. Um círculo de 360 graus, 3 mais 6 mais 0, igual a 9. Trace uma linha reta no círculo, gerando o ângulo de 180 graus. 1 mais 8 mais 0, igual a 9. Da mesma forma,
um ângulo de 90 graus. 9 mais 0 igual a 9. Assim por diante. Repare que é infinito, gerando uma singularidade no meio do círculo. Da mesma maneira nas demais formas geométricas. Quando somamos os 3 lados de um triângulo, temos 180 graus. Um quadrado, 360 graus e assim por diante. Porém, há uma diferença. A singularidade é formada na beirada das figuras geométricas, formando uma espécie de vácuo no meio da imagem. Onde podemos chegar com isso? O número 3 é um lado do círculo apresentado acima, e o 6, o outro lado espelhado. Um na singularidade de dentro e o outro nas bordas. As duas formas se completam com o número 9 sendo o centro de tudo isso, em forma de vácuo que gira e estimula as duas formas. Se observarmos, o movimento de rotação em forma de espiral está de fato presente em vários símbolos, como na própria formação das galáxias e de furacões, por exemplo. De acordo com Tesla, essa é a fórmula como a energia e a eletricidade vibram no universo. Até mesmo no planeta Terra, essas propriedades se aplicam. Foi por meio dessa teoria que Tesla queria tanto desenvolver a energia sem fio para a humanidade. Sobre isso, Tesla chegou a construir uma torre, chamada de Torre Warden-Sif, para demonstrar a transmissão de energia sem a utilização de cabos conectores. Porém, por falta de verba e apoio do governo que estava embarcando nos projetos de Thomas Edison, a ideia acabou falindo. Por essa torre, as pessoas poderiam captar energia sem custo algum. De fato, a teoria estudada por Tesla e difundida por outros cientistas nos mostra uma nova perspectiva sobre como o universo funciona. Ou seja, assim como outros exemplos ao longo da história, o universo acaba se desvendando usando matemática simples. Muitos estudiosos acreditam que povos primitivos obtinham esse conhecimento e o usaram de várias formas, como na construção das pirâmides em diversas partes do mundo, e outras construções que ainda hoje impressionam por sua complexidade. Bom, o vídeo de hoje chega ao fim. Espero que tenham se fascinado pelos estudos de Tesla tanto quanto eu. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!